Boa noite, bom dia, boa tarde, nilopolitanos e companhia. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Vale o Enredo, dessa vez com a grande campeã de 2025, Beija-Flor de Nilópolis. Temos aqui um nilopolitano para falar com vocês, que não vai nos deixar de forma alguma detonar esse enredo, não que ele precise, né? Certo, Diogo? Tá aí, tá empolgado, tá contente? Me diga o que você, como é essa sensação sobre esse desfile para 2026? Minha nossa, eu tô empolgadíssimo, né? Embalo de escola campeã, o enredo cheio de significado, a Beija-Flor falando de algo que é muito seu, né? A Beija-Flor, quando ela fala de afro, ela tá dentro do lugar dela, e aqui ela fala de afro junto com o recôncavo baiano, junto com uma festividade de 136 anos que traz tanto simbolismo, tanto religioso, quanto cultural, quanto social. Então, não tem como não estar feliz, com certeza feliz demais. Então vamos começar a falar sobre a descrição da sinopse, né? Então, obviamente, o carnavalesco João Vitor Araújo, a pesquisa e texto da Vivian Pereira, do Guilherme Negro e do Bruno Laurato, e os colaboradores Ana Rita Machado e Antonione Afonso. A primeira coisa que a gente consegue observar na sinopse da Beija-Flor para a Bembê do Mercado, ou apenas Bembê, né, como é o título do enredo, é que ela não é setorizada. Tá? Aliás, essa é a grande marca desse enredo, porque ele faz um paralelo aí entre o cortejo da festa de Bembê do Mercado e o cortejo do próprio carnaval, que ambos acontecem uma vez por ano, obviamente em datas distintas, né? Até falo de uma forma simplória de que ele me lembra muito a construção de Iracema, que também não tinha essa característica, né, de segmentar o desfile e de fazer tudo como se fosse uma coisa só. A visão da sinopse, então, como eu falei, ela não é clara, mas é um cortejo. E é o que se espera do desfile da Beija-Flor, pelo menos do meu ponto de vista. Então, o enredo ele é descritivo, ele é lírico, ele é naturalista, porque ele aproveita todas as passagens dele para representar e demonstrar como é a natureza, como é a paisagem, como são as sensações daquele lugar idílico, né, que nós percebemos enquanto personagens que estamos ali vivenciando aquela experiência do Bembé. Para ser didático, né, acho que alguns pessoas não estão familiarizados com o significado de Bembé. Então, o Bembé nada mais é do que o candomblé do mercado. Então, você tem Bembé em todos os lugares. Então, tem um Bembé da cidade do Rio de Janeiro, tem um Bembé de Salvador, tem um Bembé de onde você estiver, que haja candomblé. Então, o Bembé não é um outro significado dentro da religiosidade. Na verdade, o Bembé é um candomblé de rua. Mas o Bembé, de maneira mais profunda, é todo o processo ritual que se chama Bembé, que começa desde o primeiro momento, quando se faz as primeiras oferendas para os antepassados, e mais o processo para Exu e Iemanjá, e o Bembé público, porque o que é que a gente chama de o candomblé público, é aquele xirê que a gente vê acontecer ali no Largo do Mercado. O que eu entendi da divisão, né, da sinopse da Beija-Flor. Então, ela começa pela rua, o ambiente como embrião da festa, a presença de Exu como essa entidade que abre os caminhos, e o cortejo chegando ali na região do Largo do Mercado, as pessoas, os fogos, a experiência daquela vivência nesse ponto de vista. Depois a gente vem para a arte preta, as danças, a música, o som do bembé, o samba de roda, a maculelê, a capoeira, a ancestralidade da festa que é revestida através da sua herança musical, do seu legado e da memória de um povo também que guarda, né, a ancestralidade de matriz africana. A gente vai para o terceiro segmento, chegando ao ápice, que seriam os presentes a Iemanjá e a Oxum, as Iabás. Aqui reside a fé na proteção e a fé na renovação dessa comunidade e dessa entidade cultural, patrimônio, né, de Santo Amaro da Purificação. A gente segue, então, o cortejo até a Igreja da Purificação e o seu entorno, passando pelas casas de famosos, né, e de figuras importantes daquela região, como Tia Ciata, Dona Canô e entre outros. E finaliza esse cortejo nas águas sagradas de Iemanjá e de Oxum, com a ideia de que se toda a terra tem dono, a água seria de todos. Então, a praia de Itapema, é esse cenário bucólico, é esse cenário idílico que a Beija-Flor constrói e se encontra com os seus também. A Beija-Flor encerra o carnaval homenageando Santa Maria da Purificação e trazendo todo esse cortejo para o universo da Sapucaí.
Esta é a forma como eu entendo que a sinopse vai ser desfilada na avenida em 2026. E aí, partindo desse princípio, eu queria entender do Diogo se ele tem a mesma leitura. Bom, como você muito bem disse, né, a gente não tem as divisões aí muito bem estabelecidas e, em consequência, a gente tem interpretações diferentes de como visualizar setores. E aqui, na minha visualização de setores, é um pouquinho diferente da sua. Então, no primeiro setor, a gente tem justamente a origem da festa, como ela começa e qual é o seu significado. Então, a gente tem justamente o maior candomblé de rua, a gente tem João de Obá, que é quem dá início à festa, saindo de dentro do seu terreiro e ocupando a rua de uma maneira muito simbólica, para comemorar a abolição da escravatura que aconteceu no ano anterior, 1888. Então, começa em 1889. E aí a sinopse já coloca aqui de um jeito muito interessante. Então, se existir a abolição, então significa que o espaço público é de todos nós. Ele não é mais só dos brancos. Ele é dos negros também. Ele não é só de quem professa determinada religiosidade. É de quem professa qualquer religiosidade. Então, a partir daí, é um direito fazer a ocupação desse espaço. E aí, João de Obá sai do seu terreiro, ganha as ruas, e essa comemoração, ela ganha aspecto popular, porque ela não se restringe às pessoas do terreiro. Ela reúne outras camadas populares da cidade. Então, a gente tem aqui os pescadores, as marisqueiras, a gente tem toda essa camada de pessoas que, em sua grande maioria, compostas por pessoas negras também. E que também querem comemorar esse fato, também querem fazer ocupação desse espaço. E aqui a sinopse coloca a ocupação como uma forma de reparação. Aqui a gente já tem também uma questão crítica, porque fala sobre a abolição enquanto um documento assinado, mas absolutamente nenhuma reparação e nenhum cuidado a esse povo preto que ficou totalmente delegado à própria sorte. Então, esse primeiro setor, ele define o que é a festa do Bembé, como começou, quem começou, e tem uma coisa muito bonita aqui, inclusive, que ele fala manifestação popular e ele coloca como algo funfun. Funfun significa branco em Yorubá. Então, aqui coloca até qual é a vestimenta. Então, no candomblé, ele faz a descrição aqui das pessoas ganhando as ruas com seus fios de contas, ilequês, seus richeliers. Então, a roupa branca do terreiro ganha a rua. Tem essa manifestação funfun. Então, o primeiro setor fala justamente sobre essa origem da festa, que até esse momento não acontecia no mercado. Por ter uma influência muito forte ali junto a pescadores e marisqueiras, isso acontecia junto a rio e mar. Então, era realmente algo que acontecia dentro da rua. Só quando foi inaugurada a Praça do Mercado é que eles passaram a fazer da Praça do Mercado, porque em sendo maioria pescadores, né, era ali que eles vendiam peixe. Na beira do Rio Suvaé, é a Praça do Mercado. O mercado é o lugar de Iansã, né? O pai de santo que fez o Bembé durante muitos anos era um homem de Iansã. Nada melhor do que fazer o Bembé naquele mercado. Depois isso se transfere para o mercado. E aqui a gente tem o que eu entendo como sendo o segundo setor. E aqui no segundo setor a gente tem justamente uma descrição do que é o mercado. E aqui a gente coloca tanto do ponto de vista daquilo que está fisicamente dentro, então os produtos, né? Você tem as ervas, as comidas, os animais, mas também do ponto de vista de ideia. Então o mercado é um ponto de comércio, ele é um ponto de encontro. E isso é uma natureza do Orixá Exu. Então, nesse momento, surge a figura de Orixá Exu, que é justamente quem está no mercado. O axé do mercado está relacionado a esse orixá. Também vejo a figura de Exu, mas quando eu leio na sinopse, para mim eu leio muito como corpo negro em movimento como forma de resistência. Porque quando a gente pensa no candomblé, o corpo não apenas dança, né? Ele incorpora, ele transforma, ele é canal. Então, os filhos de santo, eles não vão apenas cantar para os orixás. Eles, obviamente, se purificam. A gente tem que pensar que aqui o tambor não é um instrumento, ele é uma voz ancestral. A dança não é um entretenimento, ele é um chamado de resposta. E além de tudo aquilo que fisicamente compõe esse mercado, a gente também tem manifestações culturais aqui dentro desse ambiente. Então, a sinopse cita como, por exemplo, o Nego Fugido, o Maculelê, o samba de roda e a capoeira. Ela ainda viaja por outras manifestações culturais. Dona Lila é mulher de sete maridos. Dona Lila é mulher de sete maridos. Oi, dor na cama ou na lama. Bato no mato escondido. Oi, dor na cama ou na lama. Bato no mato escondido. Oi, dor na cama ou na lama. Bato no mato escondido. Para mim, o terceiro setor é quando esse mercado, que é um ponto de comércio, ele passa a ser terreiro, ele passa a ser lugar de culto, ele passa a ser lugar de religiosidade. Porque quando o Bembé se transfere, em parte, da rua para o mercado,
ele traz para dentro desse espaço todo o significado religioso que o candomblé tem. Então, aqui a gente tem referência aos orixás, a gente fala sobre a questão do trabalho e da luta que está relacionada ao orixá Ogum, a gente fala sobre prosperidade que está relacionado ao orixá Oxóssi. Aqui a sinopse cita que existe a dança entre os vivos e os antepassados. Então, o próprio xirê, que é uma roda que não tem fim, que justamente representa esse ciclo, que não acaba, você sempre continua em outra pessoa, que vai continuar em outra pessoa. É um ciclo constante. Então, o mercado ele passa a ser também ponto de fé e ponto de religiosidade. O bembé é aquele xirê que acontece no Largo do Mercado. É quando aqueles terreiros se encontram e faz aquele xirê de saudação ao orixá. O xirê é quando a gente começa a iniciar o negócio da seita do candomblé, então tem aquele xirê, aquele começo. Depois dessa interpretação do mercado, aí a gente tem novamente a saída dessa festividade para a rua. Aqui a gente tem os presentes, que são confeccionados nos terreiros e levados até o mar em cortejo. Então a gente vai ter o presente de Iemanjá e o presente de Oxum, que são dois orixás extremamente importantes para a festividade do bembé. Por quê? Porque são dois orixás de água que têm justamente essa relevância porque começou junto às águas, começou junto ao rio, começou junto ao mar. Então Oxum e Iemanjá ganham essa relevância. E aí essa festividade, ela tem novamente esse cortejo, assim como lá no primeiro setor, ela retoma o cortejo e passa por lugares que são emblemáticos na cidade. Então, a gente tem a Igreja da Purificação, a gente vai ter a casa de personalidades, de pessoas famosas, a gente vai passar também com esse cortejo em frente aos terreiros mais antigos, porque isso é muito emblemático, é quem deu origem a tudo isso. E a gente tem a entrega desses presentes fazendo justamente alusão a todos aqueles que deram continuidade à festividade do bembé depois do João de Obá. Então, a sinopse, ela cita Pai Tido, Mãe Lídia e, atualmente, Pai Pote. Sábado à noite, o presente principal sai do terreiro que está organizando o bembé, que está preparando os rituais, e nesse caso é o terreiro de Pote. Esse presente principal vem aqui pelo Derba, entra pelo Sinimbu, para chegar e sair do carro e entrar no barracão, né? E aí esse presente fica lá na noite do sábado, onde as autoridades vão visitar, muitas pessoas vão levar suas oferendas, vão fazer reverência a esse presente principal. Quando é na manhã do domingo, que se corta o bolo, que se faz os brindes, que se abre o lobi, esses presentes, eles são retirados do barracão de maneira ritualística, vai para o caminhão, esse caminhão segue um roteiro na cidade, aí segue o trajeto cantando, que é para levar para Itapema. E aí, para mim, a gente tem justamente o quinto setor, que é a reunião do bembé, do Recôncavo, com a Beija-Flor, com Nilópolis. A gente tem um cortejo do baiano, do Recôncavo, com o cortejo do samba nilopolitano na Sapucaí. E aqui a gente reúne essas características que tem muita similaridade de manifestação popular, de manifestação cultural. As escolas de samba nasceram dentro de terreiros, então elas têm sim uma origem que também é religiosa. Então aqui a gente tem esse casamento. E aqui tem inclusive uma frase do Cabana: ser de Nilópolis é a mesma coisa que ser da Bahia. Então, quando a gente pega as origens, e é por isso que eu acho que esse último setor ele é tão bem amarrado, quando você pega tanto o culto para os orixás, ou para os inquices, ou para os voduns, e você pega a essência da escola de samba, ela surge dentro do mesmo contexto. Então, você tem a escola de samba nascendo dentro dos terreiros, por quê? Porque terreiro é um lugar de se cultuar alegria. É por isso que surge ali. Então, você pega aquela ritualística, até aquela sonoridade, que ela é sagrada, e você reverte para a sua vida, para que ela te faça feliz, para que ela te faça alegre, porque a alegria é sagrada. Então, quando você tem um cortejo carnavalesco, ele é para poder justamente cultuar a alegria de um povo, ele é justamente para poder trazer esse fenômeno de felicidade e, muitas vezes, de te desligar de um contexto desgraçado social. Então, a escola de samba ela tem essa natureza, né, de você colocar aqui eu sou um outro personagem, aqui eu sou o rei, eu sou uma rainha. Na vida real, eu estou sofrendo na favela. Mas aqui eu sou rei, eu sou rainha, eu sou feliz, aqui eu me realizo. E a fé, a religiosidade tem um pouco dessa natureza. Então aqui é onde eu busco minha força, aqui é onde eu vou buscar me fortalecer, aqui é onde eu vou realmente querer realizar algo que me ajude dentro do contexto do dia a dia. Então as origens, ela é a mesma, não tem como separar. É por isso que eu acho muito estranho quando tem alguma escola de samba que ela se coloca de uma maneira contrária a essa essência afro-religiosa. Porque não é escola de samba.
Para ser escola de samba, você tem que reconhecer esse princípio. E você tem que saber justamente por que se origina. Por que surgiu dentro de um terreiro? Por que não surgiu dentro de um outro espaço? E nessa figura de a gente segregar, né, e separar o local do sagrado, nós temos aqui uma diferença muito grande sobre essa ritualística, né? Porque a partir do momento que você está na rua, a ritualística é diferente de quando você está no terreiro, né? Então, um dos pontos principais que permeiam, né, toda essa questão de ritualística de matriz africana é a manifestação. E aqui a gente tem uma diferenciação entre uma manifestação que acontece dentro de um terreiro e uma manifestação que acontece na rua. E eu acho até, do ponto de vista de congregação, que faz sentido e é correta do ponto de vista de você ter outras pessoas que não, eventualmente, congregam com você, mas que fazem parte dessa festa, desse ritual que acontece a céu aberto. Mas tudo se faz no bembé do mercado, se faz no terreiro de candomblé. A única diferença lá é que o bembé do mercado não tem, os orixás não respondem. Você foi perfeito quando você diz, dentro do espaço do terreiro, você tem uma ritualística e fora você tem outra. Quando você vai para o universo das escolas de samba, é exatamente a mesma coisa. Uma escola de samba dentro de sua quadra, ela é de um jeito. A escola de samba dentro de um contexto de rua, ou até de um desfile de carnaval, ela é de outro. Eu sempre falo para as pessoas do carnaval, você realmente quer conhecer uma escola de samba? Você só vai conhecer se você for à quadra, não é no desfile. Os terreiros são a mesma coisa, e eles não são iguais. Se você for num terreiro, vai ser de um jeito, se você for num outro terreiro, vai ser de um outro jeito. Ele tem as suas particularidades. O DNA é o mesmo, gente. O DNA é o mesmo. Então, e isso é importante de frisar, e essa é uma das grandes relevâncias desse enredo para mim. E esse desfecho desse último setor. E eu queria também pontuar em relação à sinopse, como ela é muito rica de elemento visual. Assim, quando você lê, você está enxergando aquilo, justamente por essa natureza narrativa, então, muito detalhada. Você está vendo cada uma das coisas, te transporta para aquele lugar. Então, acho uma sinopse inteligente. E eu acho que essa questão, né, de trazer as imagens, de ser descritivo, naturalista, do ponto de vista de elemento de comunicação da sinopse, é um trunfo para o carnavalesco, porque, de fato, gera esse transporte mesmo para o local, essa sensação de vivência, né? E aí, indo para um segundo ponto, que a gente está falando aqui, muita relevância da festa como um ato de resistência, um ato político, de ocupação da rua, né, contra os preconceitos da sociedade, desde aquela época até os dias atuais. Sim. E aí, Chesco, pensando nisso, em 2013, um projeto de lei foi iniciado em Santa Maria da Purificação, concluindo em 2019, transformando a festa do bembé do mercado em um patrimônio imaterial da cidade de Santa Maria da Purificação. Qual é a relevância e a importância deste patrimônio ter sido considerado para uma festa que traz aí, né, como tema principal, a resistência e a ancestralidade? Absoluto. É de absoluta importância, principalmente quando a gente está olhando ali para um estado que é o estado mais negro do Brasil e que desde a década de 70 começa a reconhecer e valorizar toda a característica da sua negritude. Quando eu falo reconhecer e valorizar, é do ponto de vista de tombamento, de política pública, de reconhecimento. Então, isso é absolutamente importante. Quando a gente fala que tem essa lei de 2013, é importante lembrar que a presença do candomblé na rua sempre foi um ato revolucionário, porque até a década de 70 os terreiros eram constantemente invadidos pela polícia na Bahia. Os toques de atabaque eram proibidos. Então hoje, quando a gente fala de 2013, o bembé acaba representando essa permanência e essa resistência. Essas raízes dos anos prepassados, né? As raízes nossas que querem destruir, mas não vai destruir. Que Deus e os orixás não vai deixar. O bembé é uma resistência de um legado de um povo que foi sofrido, foi trazido da África para aqui, em condição de escravo, e hoje estamos tentando ser libertos. O bembé, ele é religioso, ele é cultural, e ele também é um evento de resistência e de reivindicação de direitos. Não é um ou outro, é um e outro. Então, é coisa importante de se acontecer. E quem tem esse tipo de postura, né, do ir contra, que é algo que continua se lutando 136 anos depois do começo. Meu bem, 2 anos. Vai viver.
há algumas ocorrências ao longo desses 134 anos que o bembé ele foi perseguido e ele não foi permitido de acontecer no seu local de origem, pela presença de juízes que são moradores da região ou de entidades políticas que são contra a manifestação cultural, e a cidade, de fato, sentiu, né? Existe um mito de que, por 2 vezes, a cidade foi alagada e que muitas pessoas morreram nesses alagamentos provocados pelas águas que circundam Santa Maria da Purificação. 58 disse que não ia dar fazer o candomblé do mercado. Teve um incêndio que morreu não sei quantas mil pessoas. Em 89, disse que não ia fazer o candomblé do mercado. Teve uma enchente em Santa Amaro, teve que fazer o candomblé do mercado. Isso é uma tradição. Isso não, ali não é uma brincadeira, não. É o bembé do mercado, mas ali tem preceito, ali tem respeito, ali tem tudo que é um candomblé. E tem que fazer mesmo. Porque se não toca esse candomblé na cidade, tem enchente, você sabe disso. Tem enchente, tem incêndio, rede estourando, matando tanta gente. É o que acontece na cidade quando não toca esse candomblé. A gente tem que lembrar, né, que é um evento que tem como objetivo presentear 2 entidades das águas, Iemanjá e Oxum. Então, é simbólico entender que a Beija-Flor traz para dentro do desfile dela essa mitologia, porque se você fala com os populares da região, você percebe que eles carregam isso de uma forma muito séria, muito coerente. Porque é mais de um século de rituais realizados à luz do dia, na frente do povo, e por muito tempo enfrentando olhar racista. Era muita piadinha que tinha, batuque dos negros, vergonha dos brancos. Eles falavam, vai começar esse negócio desse povo que não tem o que fazer. E aí, Chicão, ano passado nós tivemos uma profusão muito grande de enredos com temáticas africanas, isso foi altamente até questionado, né, e de uma certa forma avaliado por quem é do samba e por quem é de fora do samba, como algo que não era agradável, passamos, e esse ano nós temos uma série de homenagens, né, e a Beija-Flor, ela se mantém, no caso, nesse tema de matriz africana, né, de universo, de alguma forma, que bebe nesse ambiente. Dito isso, você acha que vale o enredo? Vale super o enredo, assim, vale muito o enredo. João Vitor arrasou, assim. Eu acho que Beija-Flor, mais um ano, vem com tudo, e é um enredo que valoriza o que a Beija-Flor tem de melhor, que é o seu chão. E a pergunta para o nilopolitano não poderia ser diferente, mas tem um outro contexto. Para uma escola que pretende um bicampeonato, que a gente sabe o quanto que é difícil hoje em dia em tempos de Iliesa, esse enredo vale um bicampeonato? Calupe, olha, por enquanto, sim, mas a gente precisa de mais para saber se vai valer o bicampeonato. A gente vai precisar do desenvolvimento na avenida. Então, senhores, muito obrigado por essa dissertação de hoje, por essa explanação, Diogo, Chesco. Vamos para o próximo, então, a você que está aí na tela, nos acompanhe para o próximo episódio de Vale o Enredo. Quem sabe se vai ser a sua escola ou não, vai ser apresentada aqui no nosso calendário. Sigam, compartilhem, comentem. E é isso, estamos juntos, esperamos vocês no próximo episódio. Abraço! Esse enredo ele beira o bucólico muitas das vezes. Vou ficar num canto e, se possível, atrás de um poste. Porque não é escola de samba. A Mangueira tem outra natureza. Pode ser arriscado para Beija-Flor? Pode, mas... Mas você vai me dizer que escola de samba não tem isso? Cara, eu tô empolgadíssimo. Eu não sei de onde vieram essas bracas.